Jesus, que vivo está. Aleluia, graças a Deus. Meus queridos, eu disse aos irmãos na terça-feira próxima passada, que nós hoje estaríamos dando continuidade aqui falando a respeito deste versículo que Paulo citou no capítulo 2, o versículo 21 do capítulo 2 de 2 Timóteo, segunda carta, segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Eu não sei se vamos ter o tempo suficiente para falar tudo o que queremos falar nesse assunto, mas vamos aqui estar falando. Veja o que diz o versículo: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Sabemos que aqui o apóstolo São Paulo, ele estava falando sobre a conduta que o crente fiel que serve a Deus deve procurar seguir em relação àqueles que se afastam da doutrina do Senhor. Eu disse terça-feira passada que são muitas as pessoas que se desviam da igreja e ficam tentando denegrir, às vezes até para justificar o seu erro, justificar a sua falha, justificar o seu deslize, justificar a sua queda. Aí ele quer realmente passar o sentimento de culpa para cima dos outros, e por isso começa a falar o que não deve do irmão, da irmã, da igreja, do pastor, do ministério e assim por diante. Às vezes tem coisas que ele tem até razão, que realmente às vezes houve falha, mas quem é que não falha? E eu acho que a falha maior é de quem caiu, de quem se deslizou. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? O homem deve se queixar das suas próprias concupiscências, das suas próprias falhas, dos seus próprios erros. Mas, infelizmente, esta é uma questão que vem desde o princípio. Desde o princípio. Se nós olharmos quando da queda de Adão, Adão caiu juntamente com Eva, e quando o Senhor chegou e inquiriu deles, dizendo: por que vocês descobriram que estavam nus? Ah, Senhor, nós comemos do fruto que o Senhor proibiu. Mas uma das coisas que Adão falou para Deus, ele disse assim: Senhor, foi a mulher que o Senhor me desse. Ele poderia ter assumido, porque a responsabilidade de não comer do fruto, Deus diz diretamente a Adão. Era a responsabilidade dele. Mas ele transferiu a culpa para a mulher. Senhor, foi a mulher que me desse. Quer dizer, eu não te pedi mulher, eu não te pedi companheira, o Senhor me deu, ela caiu e me levou a cair. Aí Deus disse: Eva, e por que você fez isso? Ah, Senhor, foi a serpente. Transferência de culpa. A serpente, na realidade, não culpou ninguém, porque até Satanás não estava mais encarnado nela, mas ela levou chumbo também. Mas a transferência de culpa: ah, irmão, por que você fez isso? Ah, aponta o dedo, foi o fulano, foi a fulana, foi o obreiro fulano de tal, e assim por diante. Eu me lembro uma vez o pastor Luiz Carlos Vicente Santos, era meu pastor em Bom Jesus de Goiás, e ele um dia ensinou, e no seu ensinamento ele disse assim: irmão, larga de apontar o dedo para o outro. Olha uma coisa, ele disse aqui, olha aqui, observa aqui, ó.
Geralmente quando você aponta o dedo, você faz com a mão assim, ó. Aí você aponta um dedo para a pessoa que você está jogando a culpa nele. Você aponta um dedo para Deus. E você aponta 3 para você. Ele diz que você é 2 vezes mais errado do que aquela pessoa que você está culpando ele. E você está também culpando Deus. Então, na realidade, se você olhar o apóstolo São Paulo em 2 Coríntios, ele disse: examinai-vos a vós mesmos, para vocês descobrir se ainda permaneceis nos bem ou no bem. Olhai para vós mesmos. Deus não manda nós ficarmos, às vezes, olhando para A ou para B, tirando pedra, justificando, às vezes lavando a alma, querendo achar culpa nos outros. Nós temos que assumir a nossa própria culpa. Mas aqui Paulo traz uma palavra sobre aquelas pessoas que se desviam da verdade e ficam na realidade querendo culpar A ou B. E Paulo nos mostra, e ele diz aqui: se alguém se purificar destas coisas. E é aqui que eu quero parar um pouquinho. Quais são essas coisas? E parece que Paulo não citou nada aqui, quando ele disse: se alguém purificar-se destas coisas, vai ser vaso de honra. Aí começa, eu quero mostrar aos irmãos aqui, começa aqui no capítulo 2 e o versículo 14, quando ele diz: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. A primeira coisa que Paulo nos manda fugir aqui é da contenda de palavras. Assuntos que não levam a nada, que não traz nenhum benefício para ninguém. Ele mostra aqui para nós fugirmos das contendas, das palavras contenciosas que não edifica a ninguém. Às vezes a pessoa começa a querer falar e a gente vai tentar justificar. Às vezes a pessoa vem com heresia e a gente vai querer vencê-lo dentro daquele projeto e processo de herético que ele está com ele. Paulo diz: foge dessas coisas. Isso não vai levar a nada. Para que ficar discutindo religião? Para quê? Porque alguém guarda o sábado, porque alguém no sentido usa o véu, porque alguém, por exemplo, não come carne de porco. Irmão, isso não leva a nada. Paulo diz que só leva a contendas. E ele diz que essas contendas para nada aproveitam, só trazem dificuldades para a vida daquele que quer ser fiel. Porque o infiel, ele não está nem aí para nada mesmo. Ele não tem nada a perder. Quem tem a perder é você que tem lutado para ser fiel. Certo, irmão? O infiel não tem nada para perder. Ele não tem nada para deixar para trás. Mas você tem. Então foge das contendas. Tem crente que estuda a Bíblia só para contender. Tem crente que estuda e grava os versículos da Bíblia só para fazer pergunta. Ô irmão, me responde aqui. Isso assim. Um dia um irmão perguntou para o outro assim e diz: irmão, fale para mim, quem é que a Bíblia diz que ele pagou o dízimo até da correia das sandálias? Aí o irmão olha para ele assim e diz: irmão, eu sei quem é, mas não vou te responder. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. O que é? Faz. Eu quero saber se você paga o dízimo. Ele não entregava o dízimo. Ele não era dizimista. E foi entrar nesse assunto, querendo que o irmão respondesse para ele: quem é que pagou o dízimo até da correia das sandálias? Que a Bíblia não diz isso também. Já é uma controvérsia. Na realidade ele queria saber quem era a pessoa.
É claro que nós sabemos, mas isso não leva a nada. Tem pessoas que estudam a Bíblia para ficar criando aspecto de contenda e achar que ele é o maioral, que ele vence, que ele está por cima, igual diz o adágio popular, da carne seca, que ele é o mais sabedor, que ele é o mais inteligente, que ele é o mais conhecedor. Irmão, se você souber como andar para o céu e ser salvo, já basta. Já basta. Agora, se Deus te deu o privilégio de ter um conhecimento maior, parabéns para você, mas não vamos humilhar ninguém, não vamos ficar criando contenda, não vamos ficar discutindo aquilo que às vezes não edifica. Paulo disse que não edifica, não aproveita nada, e ele diz que ainda perverte os ouvintes. Quem está de lado, você viu? O irmão lá, o pastor fulano de tal, e o diácono fulano de tal discutindo, você viu? Eu saí de lá escandalizado, irmão. Eu não esperava que havia isso no meio dos obreiros, não. Quer dizer, Paulo está falando que perverte os ouvintes. Eu dirigi a Arantina aqui, depois de Oruana. Fui para Arantina. E um dia eu saí evangelizando numa quinta-feira e convidando as pessoas para o culto à noite. E fui passando na porta de um bar. Tinha muitos homens lá jogando e bebendo. Jogando e bebendo. Aí eu fui movido pelo Espírito Santo de entrar lá e entregar folheto. E comecei, entreguei para um, entreguei para outro, entreguei para o outro. Aí fui entregar para um senhor. Ele pegou o folheto e falou: eu pego o folheto, mas eu quero que você me responda o negócio. Falei: pode falar, se eu der conta eu respondo. Ele disse da seguinte forma para mim: aquele negócio que aconteceu entre Ló e as suas filhas, o que é que você me fala daquilo? Foi realmente Deus permitiu? E o camarada era inteligente. Deus permitiu? Na realidade você acha que aquilo está certo? Me responde aí. Aí eu falei: olha, é meio difícil responder essas questões, mas eu vou tentar te responder. Olha, aquilo que Ló fez com as suas filhas, mesmo a Bíblia dizendo que elas o embriagou, não foi correto. Deus não aceitou. A herança daquele incesto foi realmente uma polêmica tremenda, brigas, confusões e inimigos tremendos e cruéis contra Israel, que nasceram lá de Amon e Moabe, daquele incesto. Foram terríveis inimigos de Israel, o povo de Deus. Aí eu disse a ele: e qual é a passagem bíblica que a Bíblia cita novamente o nome de Ló? A não ser quando Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Desapareceu. Eu falei: geralmente, quando Deus se agradava do procedimento de alguém, na palavra de Deus ele ia citando através de profetas. Ele mesmo usava alguém, falava daquela pessoa. Você olha Davi, o tanto que Deus fala de Davi, não é? Aonde Deus fala de Ló, desapareceu a história de Ló. Quer dizer, até então Ló aparecia na história, mas a partir daquele momento desapareceu. Quer dizer, Deus não aceitou. Ele ficou assim olhando para mim. Ele falou: olha, sabe por que eu fiz essa pergunta? E eu estou aqui, estou até arrepiado. É porque o outro pastor que tinha aqui antes de você, eu fiz uma pergunta para ele e ele usou de muita falta de educação comigo. Eu perguntei para ele com quem Caim casou. Irmão, isso é coisa de ficar perguntando para os outros? Que edificação traz se Caim casou com quem ele casou? Vê se isso salva alguém. Vê se isso tira alguém o pé do atoleiro, liberta alguém do vício, batiza alguém com o Espírito Santo, converte alguém. Irmão, vamos parar com isso. Aí eu falei: o que o pastor respondeu para você? Ele falou, olhou para mim e falou: o senhor é casado? Ele falando para mim.
que o pastor respondeu para ele: o senhor é casado? Ele falou: sou. Tem família? Tenho. Então por que o senhor está preocupado com a mulher dos outros? Preocupa com a sua mulher, rapaz. E por outro lado, o pastor disse para ele: por outro lado, Caim era muito bravo. Se ele souber que nós estamos aqui, ele matou até o próprio irmão dele, ele matou Abel, a pedrada. Se ele souber que nós estamos discutindo a respeito da mulher dele, ele pode até ressuscitar e vir aqui e querer brigar com nós aqui. Vamos parar com isso. E ele disse que ficou contrariado. Mas aí eu olhei para ele e falei: mas você também não tem jeito, rapaz. Você estuda a Bíblia? Estudo. Você só estuda para coisas polêmicas, só para confusão. Falei: para com isso. Estuda a Bíblia para a tua salvação. Jesus te ama. Jesus quer salvar você e a sua família. Falei: vamos fazer o seguinte, vamos comprometer de você estar no culto hoje à noite. Ele falou: eu vou. Você me convenceu, eu vou. Irmão, e quando foi à noite, estava ele lá, a esposa, os filhos, na pregação, o apelo, eles aceitaram Jesus e ficaram crentes lá. Eu saí e deixei eles crentes lá. Então essas questões polêmicas que Paulo disse aqui, que só vira contendas de palavra, isso fere a santidade do cristão, fere realmente a conduta do cristão, e alguém vai chegar até desacreditar. Tem coisas que não edificam e nós temos que deixar para trás. E Paulo disse aqui: contendas de palavras, né? Muito bem. Outra coisa que Paulo disse aqui no versículo 16. Ele disse aqui: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Eu fico olhando a questão de Paulo, e quando aqui se tratava de Paulo lutar pela defesa do evangelho, a postura do apóstolo Paulo sempre foi uma postura de coragem, de bravura, atos de bravura. Ele não se envergonhava diante dessas questões e diante de quem quisesse enfrentá-lo, não. Ele defendia com o evangelho de Cristo. E veja bem que aqui neste versículo, quando ele diz: foge dessas coisas, se alguém se purificar dessas coisas, aí ele cita aqui em segundo lugar os falatórios profanos. Falatórios profanos. Tem muito crente que tem facilidade para admitir essas coisas, para assimilar assuntos profanos, que profana a doutrina, que profana a lei de Cristo, que profana a sua fé, certo? Um ato de profanação. E às vezes tem pessoas, irmão, que falam besteira demais. Na qualificação de crente, ele realmente não purifica, ele não tem cuidado. Aqui na igreja, misericórdia. Ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele salta, ele pula, ele fala em língua, ele profetiza, mas sai aqui na porta, ele já procura alguém para contar uma piadinha suja. Ele viu no Faustão, que ele viu no Gugu, que ele viu não sei mais aonde, ele viu numa revista, ele viu na internet, principalmente hoje, essas questões desse tal de WhatsApp, essas redes sociais. Hoje o que tem de piadas sujas? Que nem compete o crente ficar vendo, quanto mais ficar conversando e falando essas besteiras. E Paulo disse aqui: evita falatórios que não edificam, que só traz profanação. Evita o xingatório. Tem crente que xinga, você sabia disso, irmão?
xingatórios, palavrões de rachar o eira. Irmãos já chegaram em mim e disseram: pastor, me ajuda. O que foi, irmão? O irmão chegou em mim, só não me chamou de doce e rapadura. O resto... fala coisas pesadas, que os ouvidos de Deus ficam feridos. E aonde ele aprende? Às vezes aprende com aquela pessoa que se afastou do Evangelho. A pessoa se afastou, se tornou na realidade uma pessoa que não valoriza as coisas espirituais. Ele profana as coisas espirituais, mas o crente não sabe se dividir. Nós não podemos afastar de uma pessoa que foi disciplinada da igreja. Nós temos que ajudá-lo. Mas se ele, por exemplo, começar a assimilar, adquirir, profanar, no sentido da sua fé, a igreja, a palavra de Deus, você tem que saber dividir. Opa, eu vim até aqui com você. Se você quiser prosseguir comigo desta forma, bem, se não quiser, eu já estou saltando do barco. Mas tem pessoas que se misturam. A pessoa não valoriza a fé e começa a inventar questões difíceis e às vezes até heresias, e o crente vai assimilando aquilo, vai falando junto, vai aprendendo aquilo. E uma das coisas que a gente nota, que a primeira coisa que uma pessoa, quando realmente se deixa a fé, apostata da fé, a primeira coisa que ele quer justificar, e ele quer arrumar uma coisa para sobrepor. Nós estamos aí com pessoas que estão com heresias na nossa igreja, principalmente falando com respeito a contribuições, querendo trazer confusões na cabeça dos outros, fica falando, pegando isso de pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que só sabem falar dos outros, que só sabem tocar no nome dos outros, como que ele tem uma língua afiada para ficar falando e colocando no ar, na internet, não sei aonde mais, falando dos outros. E tem muito crente que está virando discípulo. Tem uma pessoa no Brasil que está desse jeito, apostatou-se e só sabe criticar quem prega o Evangelho, e está tendo muitos discípulos e no meio da nossa igreja. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu não vou dizer o nome aqui por uma questão de ética. Não. Mas na realidade você vai descobrir. E tem muita gente que está trazendo confusão na cabeça. Eu conheço um obreiro de uma das nossas congregações que está sendo discípulo desse senhor, e na realidade só vive na casa dos irmãos da congregação ali. O pastor está enfrentando o maior problema, pastor Ué, tentando tirar realmente a simplicidade, a confiança e a fé que a pessoa tem no Evangelho de Cristo, deturpando a doutrina, principalmente concernente a contribuições. Estão profanando o sagrado, profanando os santos, e principalmente com assuntos, com falatórios. E alguém está dizendo: e agora, quem está certo? Porque parece que a heresia tem um maior poder de persuasão, de convencimento. Parece que é mais fácil, principalmente quando choca um assunto. Há poucos dias atrás tivemos que disciplinar pessoas aqui que começaram a dizer que o nome de Jesus não é Jesus, que o nome de Jesus é Yeshua. Irmão, que edificação vai trazer isso? Para que ouvir isso? Para que ficar dando atenção para isso? Quantas vezes nós já oramos e dizemos: sai demônio, no nome de Jesus, ele saiu.
Quantas vezes dizemos, sai enfermidade, no nome de Jesus, e ela foi embora. Agora eu vou me preocupar e querer dizer, não, agora não é mais Jesus, porque Jesus foi os romanos que inventaram isto, isso vem não sei da onde e tal, e na realidade o Novo Testamento foi escrito no grego, e no grego não sei, é tanta coisa que eles rumam no hebraico, não tem J, não tem isso, não tem aquilo, e de onde arrumou, irmão, o Novo Testamento foi escrito no grego, e o grego tem. Camarada não entende nem de A e nem de B. Às vezes não sabe quase nem escrever o nome dele, já quer ensinar hebraico. Paulo está dizendo, foge dessas coisas. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra na casa do Senhor. Então quando alguém chegar com a barulheira, irmão, olha, vigia, o ouvido é santo, o Espírito Santo está na tua vida, a tua mente é lavada no sangue de Jesus, está protegida. Clame o sangue de Jesus. Alguém passa na sua casa, passa lá em casa direto, não me encontra, só encontra a irmã Tita. A irmã Tita, não, já sou evangélica, vai para outro lugar e tal. Não, mas nós queremos falar aqui de Jeová. Nós não vamos para o céu não, nós vamos morar na terra mesmo. Vamos fazer um curso bíblico e tal. E tem crentes que estão lá só se alimentando. É curso bíblico? Então pode vir fazer. Cuidado com o curso bíblico você tem na terça, você tem aqui no domingo, na escola dominical. É só você participar. E aí queima a panela, porque até são chamados de queima-panela, porque na realidade só vão na casa dos outros na hora que está fazendo o almoço. E não sabe de nada. Não sabem de nada, nem do que eles estão falando. Um dia chegaram na minha casa e aí disseram, olha, nós temos uma mensagem de Jeová para você. Aquele dia eu aceitei. Falei, entra aqui. Pus eles assentados no sofá e eles começaram a falar para mim e tal, e eu ouvindo eles, olhando para a cara deles. Aí depois que eles falaram bastante, eu falei, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Sim, pode fazer, nós estamos aqui para responder. Falei, por que vocês tiraram nesta versão Novo Mundo de vocês algumas partes da Bíblia do contexto sagrado? Não, olhou um para o outro assim, não, você sabe disso, fulano? Não, eu não sei não. Você sabe? Não, não sei. O senhor está equivocado. Falei, equivocado? Aí eu fui lá, peguei uma Bíblia, versão Novo Mundo, que eu tenho. Abri, inclusive em João capítulo 8, versículo 12. Se você pegar uma Bíblia, versão Novo Mundo, você vai ver que na realidade João 8 não começa no versículo 1. O verso 1 a 11 não tem, começa no versículo 12. Esta parte eles tiraram. Aí eu olhei, mostrei para eles e disse, o que vocês fizeram desse texto aqui da mulher adúltera que foi perdoada por Jesus? Aí ficaram assim amarelados. Tinha um que era bem morenão, ficou assim mais marrom, certo? Aí olhou no rodapé, falou, não, mas está aqui no rodapé. Eu falei, rodapé não é lugar das escrituras sagradas, é lugar de anotações, certo? De versículos, de participações, dessas coisas assim, explicações. Mas não, o contexto sagrado é aqui. Eu quero que você me responda por que vocês... É porque adultério para vocês não é pecado? Ou vocês, na realidade, ficaram injuriados de Jesus ter perdoado a mulher? Não, fala o seguinte, nós vamos embora e depois nós traz a resposta para o senhor. Isso tem mais ou menos 20 anos. Estou esperando eles trazer a resposta. Eles não sabem de nada não. E aí o crente fica ouvindo, comendo aquelas baboseiras, comendo aquilo que não edifica. Na realidade são falatórios que profanam o evangelho de Cristo. E Paulo disse, purifica dessas coisas.
O que eu pude observar, irmãos, que as mulheres de lá, quando vão fazer o proselitismo dele, buscar crente de outras igrejas, elas se trajam aparentemente com a nossa igreja. Quando você encontra elas no dia a dia, você vê que elas estão totalmente diferentes. Então são ações mesmo para maquiar, esconder a verdadeira face daquilo que estão ali, que na verdade é tomar a sua fé, deturpar o conhecimento. Às vezes você está pensando aí, mas por que o senhor não ensina a palavra e fica falando dos outros? Eu estou tendo o assunto. O contexto aqui diz: conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. O meu dever aqui é abrir o seu olho. É dizer para você que aqui tem pão, aqui tem água, aqui tem alimento, aqui tem realmente algo que é substancial. Não precisa ir lá, nem ali, nem acolá buscar substância para a sua vida espiritual. Se você não tem com quem conversar a Bíblia e realmente meditar nela, assente sozinho, faça uma oração e diz: Senhor, eu vou estudar a tua palavra e quero que o Senhor me revela, me orienta, e o Espírito Santo vai te mostrar tanta coisa maravilhosa, que você vai dizer: eu já li esse texto tantas vezes e não descobri isso, e agora eu descobri. Por quê? Porque o Espírito Santo revelou. Amém? Glória a Jesus. E Paulo está dizendo aqui: evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Impiedade. Ímpio, você sabe o que é? É pessoa que não tem nenhum pudor e realmente ele não se preocupa em fazer o mal para os outros. Ímpio realmente não é só aquele que mata, não é só aquele, mas é aquele que, às vezes, até com o nome de cristão, mas dentro do coração dele está cheio, o coração dele está maculado, está ferido, está negro, está realmente deturpado, e sai ainda querendo pregar a Bíblia, e muitas vezes tem oportunidade em muitas igrejas. Em muitas igrejas. Então nós temos que ter muito cuidado, porque realmente vai produzir maior impiedade. Eu não quero continuar aqui, quero nesse momento estar parando esta mensagem. Não sei se os irmãos querem continuar ouvindo na próxima terça-feira. Quer, irmão? Nós temos muita coisa para falar aqui. Muita coisa. Principalmente esse versículo aqui, ó. Foge também dos desejos da mocidade. Vamos falar alguma coisa sobre isso aqui. O que que Paulo queria dizer com isso? Por que que Paulo diz isso? Para quem ele estava dizendo isso? Por que ele nos recomendou isso aqui? Vamos estar falando sobre isso aqui. Nós estamos falando sobre santidade. E santificação é algo que precisa existir dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Vamos ficar de pé, fazer uma oração? Eu queria que uns três... Cadê o irmão Abel, o irmão Gleiber, mas irmão Nicodemos, vai ali também, irmão Romar, ore pela irmã Maria Batista, ela quer unção também. Alguém que tem o óleo aí para ungir nossa irmã Maria Batista. Tem mais alguém que quer uma oração especial? Às vezes, oração com unção, você crê que Jesus pode operar o milagre na sua vida? Pode vir aqui, os irmãos vão estar aí orando por você. Quantos mais precisam das orações? Vamos orar nesta oportunidade também pela família, e logo após esta oração